salvai almas, chegou de mansinho, conquistou o meu coração. Salvai almas, salvai almas, as almas clamando, por favor atenda o pedido meu. Quero neste dia ver a alegria no rosto de Deus. Salvai almas, chegou de mansinho, conquistou o meu coração. Salvai almas, salvai almas, é o amor chegando, coração pulsando e o povo... Caríssimos irmãozinhos de Jesus, participantes do movimento Salvai Almas, obrigado mais uma vez por vossa atenção. Nós queremos começar o nosso programa de hoje com a oração pelos sacerdotes. A gente costuma rezar e vamos pedir para vocês também todos se acostumarem a rezar esta oração, sempre todos os dias, ou quando na missa. Nós aqui rezamos sempre depois das missas, nos cenáculos, depois da comunhão, mas podem rezar em qualquer momento esta oração pelos sacerdotes. Onipotente e eterno Deus, digna-te a olhar a face de teu Cristo, o eterno e sumo sacerdote, e por amor dele, tem piedade de teus sacerdotes. Lembra-te, ó Deus misericordioso, que são apenas débeis criaturas. Mantém vivo neles o fogo do teu amor, guarda-os junto a ti, a fim de que o inimigo não prevaleça contra eles e para que jamais se tornem indignos da sua sublime vocação. Ó Jesus, suplico-te por teus fiéis e ardorosos sacerdotes, por teus sacerdotes tíbios e infiéis, por teus sacerdotes que trabalham nas longínquas ou próximas missões, por teus sacerdotes que sofrem tentações, por teus sacerdotes que sofrem a solidão e a desolação, por teus jovens sacerdotes, por teus sacerdotes idosos, por teus sacerdotes enfermos, por teus sacerdotes agonizantes, pelas almas dos teus sacerdotes que padecem no purgatório. Mas, sobremodo, te encomendo o sacerdote que me batizou, o que me absolveu dos pecados, e aqueles cujas missas assisti e que me deram teu corpo e teu sangue na sagrada comunhão, aqueles que me alentaram, instruíram, que me alertaram e aconselharam, e a todos os sacerdotes aos quais me liga uma dívida de gratidão. Ó Jesus, guarda-os todos junto ao teu sagrado coração e concede-lhes copiosas bênçãos, agora e na eternidade. Amém. Aqui a gente reza também o Pai Nosso, uma Ave Maria, em glória ao Pai. E depois, no final, a gente reza a súplica à Nossa Senhora. Mãe dolorosa, peço-vos pelo vosso sofrimento na morte de vosso Filho, que ofereçais ao Pai Eterno o precioso sangue que jorrou das chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, crucificado. Pelos pobres sacerdotes transviados, que se tornaram infiéis à sua sublime vocação, para que quanto antes voltem junto ao bom pastor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, e assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós estamos ainda
isso é o mês de junho. A gente já falava no programa anterior um pouco sobre os Sagrados Corações, que se comemora este mês, Coração de Maria, Coração de Jesus. Esse mês também comemorou Corpus Christi, né? O dia da Eucaristia. A gente fez procissão pelas ruas, as igrejas fazem procissões pelas ruas da cidade, Corpus Christi. Esse mês também foi comemorado o dia de Pentecostes, do Espírito Santo derrama então seus dons sobre as pessoas, sobre a humanidade toda. É um mês abençoado. Um mês também onde se comemora São João Batista, o grande profeta de Jesus, aquele que falava da vinda de Jesus, o precursor então da nova história, da nossa nova história da salvação, precursor de Jesus, São João Batista, este mês também. Este mês também Santo Antônio, um grande santo da igreja também, um taumaturgo dos melhores, dos maiores que a igreja já teve, comemora-se também este mês. E São Pedro e São Paulo, no dia 29, então terminando o mês, dedicado então naquele dia aos apóstolos, dedicado à Santa Igreja, dedicado ao Papa, dia 29 de junho. São Pedro e São Paulo. É um mês, então, onde existem muitas comemorações na igreja, tantos grandes santos que fizeram a diferença, e tantos outros santos, né? Foi enumerado, tem vários neste mês, que fizeram a diferença na igreja. Caminharam com aquilo que acreditavam, com o que acreditavam. Caminharam no esforço, na luta, no sofrimento, na dor, mas sabendo do seu objetivo. Mártires, muitos mártires, São João Batista, mártir, São Pedro e São Paulo, mártir, e tantos outros santos comemorados também neste mês, mártires, porque acreditavam naquilo que diziam, naquilo que pregavam, acreditavam plenamente, não tiveram medo de nada, não tiveram medo dos ventos, das tempestades e assim por diante, não tiveram medo de absolutamente nada. Assim como dizia também, me parece, São Cipriano, bispo e mártir também, ele também dizia, né? Se a árvore tiver uma raiz bem profunda, bem firme na terra, os ventos não conseguem derrubar. Conseguem derrubar aquelas árvores que têm raiz solta, raiz frouxa, raiz mole, raiz sem fundamento. Aí a tempestade consegue derrubar. Então, se nós estivermos alicerçados na pedra, na rocha, como dizia Jesus, nós também não podemos ser derrubados, ninguém vai nos conseguir derrubar. Mas nós só andamos para lá e para cá, sem ter certeza do que nós fazemos, do que nós pregamos, aí nós podemos também cair, podemos desabar, como acontece então por aí afora com tantas pessoas, com tanta gente. Vão para outra igreja e, como dizia São João, também no Apocalipse, no livro de São João mesmo, nas cartas, tá? Ele dizia, até no Evangelho, né? João também falou isso no Evangelho. Ele disse também, se eles saíram no meio de nós, é porque eles já não eram nossos. Já não eram nossos. Então a gente percebe quantas pessoas que vão para outras igrejas, saem da igreja católica, vão para outras, abraçam outras histórias. A gente vai perceber a história deles na igreja católica, não eram dos nossos, não eram. Não conheciam plenamente a igreja católica, nunca foram fervorosos na igreja católica, nunca procuraram os sacramentos, nada, viveram uma vida banal. Aí foram caçados, né, pelas outras igrejas e vão para lá. Eu diria caniços, né? Caniços, como também Jesus falava a respeito de João Batista. Quando os apóstolos perguntavam para Jesus quem era João, Jesus falou. Lá o João mandou perguntar quem ele era. Aí Jesus também falou. E vocês o que pensam de João? Será que João é um caniço agitado pelo vento? O vento sopra para cá, joga para lá, sopra para lá, volta para cá. João não. João é aquele que firmou o chão e pregou. E foi morto por isso. Foi morto por isso. Brigou contra reis, contra os príncipes daquela época e acabou sendo
degolado, né? João. Foi talvez o primeiro mártir, né, da igreja, considerado, né? Logo em seguida o Santo Estevão, depois de Jesus então, também foi apedrejado, morto também, porque acreditava naquilo que pregava. Pessoas que se enraizaram, fixaram raiz ali e ali eles permaneceram. Os outros tentaram podar, né? Mas as raízes continuaram firmes ali e a doutrina deles, aquilo que eles pregaram, permanecem até hoje. E nós temos nesses santos, tanto São Paulo também, que nem conheceu Jesus pessoalmente, né? São Paulo não conheceu Jesus, mas perseguia Jesus, perseguia os cristãos, sem saber quem eles eram. Ele nunca tinha aprendido quem eram os cristãos. Ele só tinha recebido ordem lá de cima de perseguir os cristãos, de matar, de prender. E foi São Paulo, através de São Paulo, que Santo Estevão foi mártir, né? Que São Paulo comandava as tropas lá. E o primeiro mártir foi Santo Estevão, porque São Paulo era o comandante. Então, por quê? Obedecia a ordens superiores. Então ele também não sabia quem era, só sabia que tinha que acabar com aquela turma toda lá, turma de cristãos que estavam por lá. E ele próprio, depois, São Paulo, foi convertido pela própria força de Jesus. Força do céu, se converteu, se tornou o maior apóstolo, nós podemos dizer, o maior apóstolo, o maior divulgador. Tanto que ele tem 14 cartas na Bíblia, né? Os outros têm 2 ou 3 cartas, ou uma, ele tem 14 cartas na Bíblia. A Bíblia tem 14. Ele foi o maior pregador da época, né? Não se cansou até terminar os seus dias, preso, morto também, sem se cansar de pregar. Em todo lugar a gente viu várias passagens este mês, né, nas liturgias, nas leituras. A gente viu no Atos dos Apóstolos a passagem, a história de São Paulo, um pouco da história dele, onde ele era preso, encarcerado. Daqui a pouco, por força da lei, porque ele era romano, eles soltavam ele ia lá e pregava de novo. Ele era expulso da cidade, daqui a pouco ele estava lá pregando de novo. Ele não teve medo. Ele foi até o fim, assim como também São Pedro foi até o fim, assim como também todos os outros apóstolos foram até o fim. Então, a gente tem visto outro dia, Nossa Senhora falou para nós outro dia, no retiro, lá no retiro, ela disse, hoje, a partir de hoje, vocês não são mais discípulos, a partir de hoje vocês são apóstolos. Discípulos é aquele aluno que está aprendendo. Depois que ele aprendeu, ele passa a ser apóstolo, ele passa a pregar lá fora aquilo que ele aprendeu. O que aconteceu com os apóstolos? Todos os dois eram discípulos primeiro. Eram discípulos de 3 anos. Jesus morreu, eles ainda continuaram sendo discípulos. Se esconderam lá, até que veio o Espírito Santo. Aí eles começaram a ser apóstolos, aí eles começaram a pregar por cima. Entenderam a verdade, receberam o dom que precisava, a coragem que precisava, a força que precisava para poder seguir adiante ou pregar aquilo que aprenderam. O que acontece com outras religiões, com outras seitas, é que muitas dessas pessoas encontram-se, vamos dizer assim, até com a verdade, né, para o caminho. Se encontram, por exemplo, numa conversão. Estão na igreja católica, mas se convertem para outra igreja. Alguém da outra igreja chamou a atenção. Ele se converteu para outra igreja. Ou mesmo dentro da igreja católica. Eles se convertem para si próprios. Mas eles não têm instrução nenhuma, eles não aprenderam nada. Então eles começam a falar bobagem. Agora, dentro deles está aquela inflamação, aquela vontade de falar, de berrar, de dizer, de gesticular. Mas não tinha instrução nenhuma, então eles começam a pregar errado. Aí são outras seitas, outras religiões. Dentro da igreja católica, vários movimentos também, pregando errado. Porque não tem instrução. Sentiram a vontade dentro deles de fazer, mas não foram se instruir primeiro. Jesus falou, o Espírito Santo eu vou derramar, ele vai vir e vai instruir-vos. Vai dar essa força, os dons. Mas a instrução ele deu antes, 3 anos, junto com os apóstolos.
Primeiro, fazendo eles entenderem, aprenderem, e depois então, agora sim, agora vocês já podem ir, porque eu sei que vocês não vão falar besteira. Vocês já aprenderam, já sabem o que é, só agora vocês vão ter coragem de falar. E é isso que Deus continua fazendo ainda hoje. A gente percebe, de vez em quando, pessoas que são acordadas e começam então a falar. Alguns têm instrução, ficam na igreja e dentro da igreja fazem trabalhos bonitos, como acontece com tantos santos que a igreja canonizou, e outros acabam indo e fundando outras igrejas por aí porque não tem instrução suficiente e acham ou interpretam as escrituras do jeito deles. Então é isso. O que nós devemos fazer, mais uma vez a gente volta. Você deve rezar, nós devemos rezar. Nossa Senhora diz, peça sim ao Espírito Santo. Peça os dons que você precisa para poder seguir adiante, para poder colocar para frente a história. Peça os dons. O Espírito Santo está conosco até o final dos séculos, dizia Jesus, até o fim do mundo. Ele está conosco até o fim do mundo. Mas nós devemos pedir isso. Pedir. Aí na Escritura fala, o Espírito Santo geme dentro, né, com vontade de fazer as coisas, ele está gemendo com vontade de fazer as coisas, e nós amarramos, nós temos ele dentro de nós, mas nós não desenvolvemos, nós simplesmente deixamos acorrentado e não fazemos nada. O Espírito Santo. Nós comemoramos este mês de junho, no começo do mês, o Espírito Santo. Depois São os Santos, Corpus Christi, o dia da Eucaristia. Quantas pessoas a gente vê por aí afora que vão comungar até, mas não sabem o que estão fazendo. Quantas a gente vê nas igrejas por aí afora, nossa, em todo lugar que a gente vai, a gente percebe isso, a maioria, eu posso garantir, a maioria das pessoas não sabem o que estão fazendo. Vão comungar por quê? Porque todo mundo vai. Porque tem vergonha de ficar no banco. Então vai junto, acompanha a fila da comunhão e vai comungar. Quantas pessoas têm feito isso? A gente percebe isso. E Jesus percebe mais ainda. Nossa Senhora percebe mais ainda. Por isso o choro, muitas vezes, de Nossa Senhora, como a gente se emociona quando Nossa Senhora chora. Porque as pessoas vão na mesa da comunhão, vão comungar, sem nenhuma preparação, sem coisa nenhuma, nem acreditam naquilo ali, apenas vão lá. Quanto choro tem no céu por causa disso. Quantas vezes Nossa Senhora fica chorando, a gente chora junto até porque... Aí Nossa Senhora uma vez comparava a fila da comunhão, Jesus até, uma mensagem nossa bem no início, 98, mais ou menos, ele falava da fila da comunhão. Parece uma turma de aleijado, gente podre, gente sem braço, gente sem perna, ou gente em pedaços. Ele está comparando isso ao pecado. Esse é o pecado, a pessoa que é pecadora. É como se fosse um verme, sabe, um pedaço de gente podre caminhando para receber a comunhão. E isso sabe, o pecado é maior. É muito maior, acumula muito mais. E nós ofendemos isso a cada vez que vamos comungar, ofendemos Jesus cada vez mais, nos enterramos Ele cada vez mais, nos pregamos Ele cada vez mais, nós pregamos Ele cada vez mais, judiamos dele cada vez mais. A maioria faz isso, sem saber exatamente o que estão fazendo, o mal que estão cometendo, diante de Deus, diante de Jesus, diante dos santos e assim por diante. Gente que não tem nenhuma ligação, digamos assim, com o sacramento da penitência, da confissão, mas vão comungar. Uma senhora falou uma vez para mim que não ia confessar porque ela não tinha pecado nenhum. Não tinha pecado nenhum, ela não se achava assim, vontade de confessar, não precisa, porque não tem pecado nenhum. Quantos anos a senhora já faz que se confessou? Uns 3, 4 anos. Bom, passou um ano, já é pecado mortal.
confessar-se pelo menos uma vez por ano, na Páscoa da Ressurreição. Agora é época ainda, até o dia 29 de junho é ainda tempo de confissão, para cumprir o preceito da Páscoa da Ressurreição como confissão. Mas se já passou um ano sem se confessar, continua na missa e na comunhão, já está cometendo pecado grave. Já é pecado grave. E tem muita gente que não conhece, não sabe, infelizmente. Também não vão procurar saber, não querem saber também, não é? Aqui teve outro caso bastante interessante também. A mulher ia na comunhão e a gente acabou conversando com ela outro dia. A gente dizia, você está indo na comunhão e você não pode ir na comunhão. Você não é casada, você vive junta com seu marido, você não pode comungar. Porque a pessoa que vive junta não pode comungar. Ela disse assim, mas quando eu vou na missa, eu não vou junto com ele, eu vou sozinha. E aí me disseram que se a gente estiver junto, não pode comungar. Ela entendia que então os dois, indo na igreja juntos, os dois não podiam comungar. Mas se ela fosse uma outra hora, ele e outra já podiam. Está vendo? Falta orientação, falta formação. E nós podemos ajudar essas pessoas. Podemos ajudar. Não precisa dizer para ela, você está indo para o inferno, você está... Não é assim. Vamos lá, nós vimos alguma coisa que nós achamos que não está bem certinho, vamos conversar sobre isso. As pessoas querem aprender, elas querem ouvir, elas querem saber das coisas. Então, nós não podemos perder a oportunidade de falar, de dizer aquilo que nós sabemos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós temos certeza. Não podemos perder a oportunidade. Devemos usar o nosso dom, porque se nós sabemos alguma coisa, sabemos por presente de Deus, porque Deus nos presenteou com a graça de podermos saber, de podermos aprender. Teve alguém na nossa história que nos ensinou, que nos mostrou o caminho. Nós podemos então também ser esse alguém que mostra o caminho para as pessoas, que mostra o caminho para os outros. Nós podemos ser esse instrumento que ajuda as pessoas a encontrar o caminho, a encontrar a paz, a encontrar a história. Então, precisamos entender a nossa história, precisamos compreender a nossa história, precisamos aprender qual é a nossa história e então poder passar para os outros. Aquela pessoa, ou quando a gente é feliz, realmente quando a gente é feliz, a gente quer que as outras pessoas sejam felizes. Aquelas pessoas que a gente ama, aquelas pessoas que caminham com a gente, a família da gente. A gente quer que elas também sintam esta felicidade, essa alegria, que elas sejam felizes também. A mãe que é feliz quer ver o seu filho feliz. A mãe que é feliz e acha que deve ir para o céu, ela deve oferecer o céu para o seu filho, o céu para a sua casa, ser instrumento para que os filhos aprendam também os caminhos do céu. Então, mostrar aquilo que a gente sabe. Não precisa ter grandes instruções. Aquilo que a gente sabe, a gente vai passando. Não falar bobagem, não falar besteira, não falar coisas que a gente não entende. Mas pregar, viver o Evangelho, viver a caminhada com Jesus dentro de casa, para ser exemplo para as pessoas. Nós somos humanos. Eu já falei aqui, e a gente já fala em tantas vezes que a gente vai por aí, nós não somos santos, mas nós estamos a caminho dessa santidade. Mas Jesus falava bem claro, ele dizia, você deve ser perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito. Mas nós nunca vamos ser perfeitos como Deus. Mas Jesus apontou esse caminho. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Se eu não vou conseguir, mas pelo menos vou tentar. Cada dia, eu vou me mortificar, me corrigir, me analisar, me autoanalisar, para poder mudar. Então, eu já falava aqui, falei em tantos lugares, por exemplo, quando eu era solteiro ainda, eu tinha meu jeito de viver também. Eu nunca fui vagabundo, nunca fui nas danças por aí fora, em salões, nunca não.
Eu gostava de sair de manhãzinha cedinho. Meus amigos, tinha 3 ou 4 amigos, eu nunca fui de ter muitos amigos, mas eu era amigo de todo mundo, né? Mas aqueles amigos assim, mais ligados a gente, saía de manhãzinha cedo, nosso primeiro passeio, a missa da manhã, às 6 horas, lá na Catedral de São Paulo, de Blumenau. A Catedral São Paulo Apóstolo, na época não era catedral, era matriz São Paulo Apóstolo, não era diocese lá. Mas tinha a missa às 6 da manhã no convento dos padres franciscanos, ali do lado da catedral. Nós íamos às 6 horas da manhã na missa e de bicicleta nós íamos passear pelos bairros, pelos lugares que a gente não conhecia. Essa era a nossa diversão, conhecer lugares, conhecer aquelas estradinhas daquela época, né? No meio do interior, e assim era tão gostoso. Esse era o meu lazer. Mas a missa eu não perdia. Não era de rezar o dia inteiro, mas a missa eu não perdia. Procurava sempre fazer aquilo que eu precisava fazer da melhor maneira. Tudo que eu fazia, eu procurava fazer do melhor jeito. Nunca soube fazer coisas boas, nunca soube fazer coisas perfeitas, mas eu tentava fazer do melhor que eu podia. E a gente percebia a mão de Deus protegendo a gente em tantos momentos, em tantas dificuldades, em tantas histórias. Deus protegendo, Deus do lado da gente, encurtando os caminhos. Quantas graças a gente teve encurtando os caminhos da vida da gente. A gente esperava acontecer lá na frente, acontecia antes. Quantas coisas bonitas aconteciam. A gente já sentia naquela época a mão de Deus, o caminho de Deus caminhando com a gente. Depois a gente casou, na nossa história também, no primeiro dia, a primeira noite nossa de lua de mel, nós não fomos viajar, não fomos passear. Mas nós tínhamos feito a nossa casinha, nosso ninho, sabe? Um lugarzinho pequenininho, no porão da casa da minha mãe, nós tínhamos preparado a casa para nós. Ali nós preparamos, não tinha móveis, porque uma cama velha eu ganhei de uma tia minha, um colchão eu consegui comprar para botar na cama. As prateleiras eram feitas, nós mesmo fazíamos com tábuas, colocávamos nas paredes, tábuas assim, as prateleiras. O fogão eu ganhei de uma outra tia minha, um fogão usado, velho. Mas a primeira noite nossa foi nos ajoelhar no nosso quarto e colocar-se diante de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e consagrar o nosso casamento. Foi essa a primeira noite nossa. Nós rezamos, pedimos a graça de sermos abençoados, protegidos pelo céu e pedimos a proteção para toda a nossa família, para toda a posteridade, naquele momento onde começava uma história nova, uma história bonita. Hoje nós olhamos para trás e percebemos que Deus nos estava preparando desde aquela época. Mas houve problemas, houve histórias, houve lutas, houve muita coisa. Talvez um dia a gente vai contando para vocês aos poucos aquilo que a gente já passou por essa vida. Mas sempre olhando para o alto, olhando para o céu, a gente conseguia vencer. Então, quando eu era solteiro, eu fiz uma lista, um dia, dos meus pecados, dos meus erros. Eu ia confessar, eu levava a lista junto também. Mas eu coloquei a lista na parede do meu quarto, perto da cama, e fiz o propósito, né, de vez em quando ir lá e riscar um daqueles pecados, né, apagar um daqueles pecados que estão na lista ali. E eu fazia isso, de manhã cedinho, olhava na lista, aí percebia que um pecado ou outro eu já tinha eliminado. Ele riscava lá na lista, esse pecado aqui está terminado, não existe mais. E fui então trabalhando em cima daquela lista, fui trabalhando em cima dos pecados, em cima das falhas que a gente tinha. Isso eu era solteiro. Eu sou 48 anos casado. 48 anos nós somos casados. E aquela lista eu tinha de solteiro.
eu ainda tenho aquela lista. Ainda não consegui apagar todas as linhas. Ainda estou trabalhando em cima dela. Muita coisa eu consegui, talvez 90% eu já consegui, mas ainda tem alguma coisa na lista. E eu acho que eu vou levar o resto da vida ainda para eliminar aquelas linhas também. Porque não é tão simples. Esse mundo é difícil. Esse mundo abre portas para todos os lados, para todos os caminhos. Mostra caminhos diferentes daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente quer seguir com Jesus, com Deus. Então temos que lutar sempre, às vezes com a mão esquerda, às vezes com a mão direita, às vezes com as duas mãos, às vezes com o pé também, tem que também se defender e assim por diante. Mas sempre se defender com suavidade, para não ofender ninguém. É complicado, é difícil, sabe? Porque tem que engolir muita coisa, precisa engolir muita coisa. Mas eu aprendi isso também com um padre que a gente conheceu, hoje é falecido. Ele dizia, nós perguntávamos para ele, padre, qual é o segredo de sorrir? Qual é o segredo para sorrir? Ele me dizia, é fácil, é só engolir sapo, achar gostoso e sorrir. Entende? Tem muita coisa que ele precisa engolir e achar gostoso para poder seguir adiante. Sabendo que Deus está fazendo a parte dele, está fazendo do jeito dele. E a gente precisa, então, ter força para isso. E é nessa força, nessa situação, que a gente percebe a força que Deus nos dá para seguir, para caminhar, sem esmorecer. Ora, eu sou humano, como vocês que estão me vendo neste momento, eu sou humano também. Eu não sou santo. Então tem momentos que a gente tem vontade de largar tudo. Largar, sabe? A minha maior preocupação, é que as pessoas que estão me escutando agora, estão me vendo, ou então que leram já algumas coisas nossas, ou participaram de nosso trabalho de uma forma ou de outra, que essas pessoas se convertam, que essas pessoas encontrem o caminho de Deus. Essa é a minha alegria, a minha felicidade, sabe? Então, se eu não posso fazer isso, eu fico triste. Se eu não consigo ver alguém que se converteu, eu fico triste. Entende? E esse é o caminho. E eu vejo que tem ainda coisas para fazer. Então, quando chega um momento de dificuldade, um momento que a gente tem vontade de largar tudo, porque a gente percebe que muitas pessoas escutaram, mas não mudaram. Muitas viram, mas não aconteceu nada. Muitos não sei o que, mas também não quiseram saber. A gente às vezes chega a ponto até de desanimar. Ou a gente diz para uma pessoa, filho, é assim, 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 assim. Ele não quer escutar, eles falam aqui, sai do outro lado, não estão nem ligando o que a gente fala. Aí dá vontade às vezes de parar. Será que vale a pena seguir essa história? Será que vale a pena? Daí eu fico pensando, vou rezar, vou chorar. Quantas vezes eu choro? Eu fico pensando, não, ainda tem alguma coisa para eu pagar na minha lista. Eu não posso desanimar. A minha lista não acabou. Talvez quando a minha lista acabar, muita gente vai abraçar essa história. E eu tenho certeza disso. Mas ainda tem que fazer. Já pedi perdão para vocês, porque, como eu já falava, a gente é humano também. E pedir a vocês, junto com a gente, junto com esse movimento que é de oração, rezar sempre. Rezar por aqueles que caem, por aqueles que se desesperam, por aqueles que não têm a força, não encontram a força suficiente para seguir a missão, como tantos sacerdotes que desabam, que deixam seus caminhos, seus ministérios, porque não encontraram força suficiente para seguir. Quantas pessoas abandonaram por falta de força? Então rezar por estas pessoas, pela fraqueza dessas pessoas, para que elas se fortaleçam,
para que o Espírito Santo derrame o dom, então, da coragem, da sabedoria, da força, do discernimento e assim por diante, para que elas não caiam, para que elas sigam, percebam que precisa seguir, não podem cair. Rezar pelas almas do purgatório precisam das nossas orações e elas rezam por nós. Aqui atrás, vocês veem o painel desenhado ali atrás do altar, lá na frente, lá aquele monumento, né? Aquele cálice cheio de pedrinhas coloridas ali. Muita gente já sabe o que é isso ali, porque já acompanharam o nosso trabalho desde o começo. Muitos não sabem, mas cada pedrinha dessa ali é uma história. Cada pedrinha dessa colocada ali é uma historinha. De alguém que lutou, de alguém que sofreu, de alguém que fez, de alguém que rezou, para poder então construir ali essa ponte da salvação, essa engenharia de salvação que Deus nos coloca. Mas cada um tem que fazer a sua parte, cada um precisa ter força, cada um precisa crer, precisa acreditar. Numa outra oportunidade nós vamos falar um pouco mais sobre este cálice ali, sobre essas pedrinhas, sobre os santos, sobre o purgatório, sobre tantas pessoas que passaram pela nossa história e que fizeram parte da história do mundo e fazem parte ainda da história do mundo. Por hoje a gente fica por aqui. Mais uma vez agradeço a paciência de vocês, o amor que vocês têm pela gente. Peço desculpas, às vezes tem algum ruído, alguma coisa nesse lugar, porque as pessoas aqui é uma capela, as pessoas entram e saem, às vezes fazem acontecer algum barulho, alguma coisa ali, mas esse é o nosso lugar de trabalho. Esse é o nosso lugar onde a gente encontra Deus, onde a gente se encontra com Deus, se encontra com Nossa Senhora, com Jesus. Que Nossa Senhora, Jesus, fiquem com vocês, no coraçãozinho de vocês, para sempre. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.